amigos! Boa noite. Alguns dias atrás, o entrevistado de hoje me enviou um presente. E eu já estava sabendo desse presente, porque ele havia contado por amigos que nós temos em comum. E esse presente, ele tem um nome que me tocou muito quando eu peguei esse presente e olhei. Imparável. Imparável é o mais novo lançamento do mundo dos livros, que conta a história de um homem que nasceu lá no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Para você que conhece a cidade de Novo Hamburgo, um bairro periférico da cidade. Neste bairro, ele enxergava uma cidade que estava em pleno desenvolvimento. Afinal, Novo Hamburgo era a capital nacional do calçado brasileiro, e não só isso, a cidade dos dólares, a cidade onde a pujança era a principal bandeira econômica, que sonhava em ser uma daquelas pessoas, sabendo desde cedo que chegaria a tal feito trabalhando muito. E por isso que, em Imparável, o subtítulo é Alcançando o Inimaginável, Sonhos que Superam o Medo. Ele começou nas fábricas, passou pelo calçado e encontrou no mundo da pesca e do manejo um sucesso, que hoje é visto por centenas de milhares de pessoas, Brasil afora. O nome dele é Delano Allgaier, no qual eu tenho uma alegria do tamanho do Rio Grande de estar conversando aqui. Meu amigo, um parceiro, um queridão, e que é uma referência para a vida de muita gente, por isso decidiu escrever dentro da sua obra Como Ser Imparável. E aí, Delano Allgaier, como ser imparável? Por que ser imparável? É uma alegria estar aqui contigo. Boa noite. Boa noite, Dudu. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Sempre é uma honra a gente ter esse espaço de contar um pouquinho a nossa história. Eu acho que esse livro traz esse título de uma maneira muito simples para mim. Foi um título que eu escolhi muito facilmente pela minha trajetória de vida e por aquilo que eu escolhi ser desde muito pequeno, né? Como tu falou, lá da periferia de Novo Hamburgo, para quem conhece, sair de Canudos e ganhar o mundo, né? Através dos meus negócios, através dos meus feitos. Então, esse livro, na verdade, é uma coisa que eu tinha de objetivo lá atrás, né? Que era poder inspirar as pessoas através do meu trabalho. Eu acho que isso a gente está fazendo aí, e eu acho que isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Que maravilha. Lembrando que nós falamos também para a Imparável Calçados Beira-Rio. Calçados Beira-Rio que tem o modelo Activita, que inclusive eu estou usando hoje, e a imagem que você está vendo agora. Activita é mais um produto da Beira-Rio, a maior calçadista da América Latina, que completou 50 anos neste mês de junho de 2025. Felicidades a Calçados Beira-Rio. Então, Calçados Beira-Rio que completa 50 anos de elo com o Rio Grande do Sul, com o Brasil e com o mundo neste ano que está passando. Delano, eu li essa tua história aqui e fiquei muito feliz com o que li aqui. É uma história realmente de muito trabalho, mas é uma história que também está sendo construída, porque tu tem quantos anos? 47 anos. Será que nós teremos um Imparável 2 daqui 30 anos, quem sabe? Com ou certeza. 20 anos? Com certeza, acho que outros livros virão, porque é uma coisa assim que... É um trabalho que eu fiz que me identifiquei demais. Eu acho que eu preciso repassar isso, né? Sobre conhecimento, sobre dividir conhecimento e compartilhar. Eu acho que é uma coisa que faz muito sentido para mim. Quais são os primeiros capítulos dessa história? Como é que começa a vida do Delano como um cidadão de Novo Hamburgo, como um hamburguense? Como é que começa essa história? Como a gente começou falando na nossa conversa, né? Ela conversa lá em Canudos de uma maneira muito simples, né? Vem de uma família muito humilde, de um pai transplantado renal. Né? Meu pai teve esse problema de rins aos 18 anos, ele recebeu do meu avô o rim, né? Meu avô era vivo, então doou esse rim. Então eu venho dessa questão familiar muito forte de união, e isso me trouxe esse entendimento da vida, porque o meu pai, quando ele fez o transplante de rins, ele contraiu também uma hepatite C. Então meu pai tinha um prazo determinado de vida, de tempo de vida. Então meu pai foi obrigado a criar a gente, né? Eu e minha irmã, sabendo que ele não estaria ali em poucos anos. Então isso foi uma coisa muito nobre e que talvez fizesse eu amadurecer como pessoa, como ser humano, e assumir certas coisas. Eu pulei algumas etapas da minha vida, né? E eu tive que trabalhar muito primeiro. Doeu pular essas etapas?
Eu acho que não, cara. Eu acho que elas me tornaram mais fortes, porque eu sempre, desde pequenos, soube aonde eu queria chegar. Eu sempre soube qual o caminho que eu precisaria trilhar. E se fosse para voltar para trás, hoje eu não faria nada diferente. Eu sempre acreditei que o trabalho me traria algo digno, algo que eu pudesse levar para os meus filhos, um pouco daquilo que eu aprendi. Então, essa questão de passar pela dor e de amadurecer tão cedo, eu acho que me fez um ser humano que tem uma outra visão de vida. Né? Que lindo isso, tia. Então, acho que eu valorizo coisas que a maioria das pessoas, às vezes, passa no dia a dia e talvez não valorize. Então... E Delano, uma dúvida que eu tenho em relação a essa trajetória. Tu nasce lá em Canudos, na rua? Na Rua Bolívia. Rua Bolívia. Rua Bolívia 264. Rua Bolívia 264. Chalezinho de madeira, lá que eu nasci, legal. Cresci, tive minha infância. Perto do que ali? Perto da Artecola. Perto da Artecola. Da Artecola. Tá, perto da Artecola Química. Ok. Então, a minha casa ficava exatamente na divisa da fábrica do Calçados Andarça, que fazia parte de exportação. E ali eu tive meu primeiro contato com a indústria calçadista. Então, a gente pulava o muro, revirava o lixo e tal, e eu tinha uma pequena fábrica na minha casa, através desse material que ficava ali sendo jogado fora. E ali eu já comecei a entender essa coisa de indústria, de empresa. Que maravilha. E, Delano, uma dúvida muito crucial que eu tenho dentro dessa história toda é que não é só o pai e a mãe e a família, assim eu digo, a família de casa que te inspiraram, mas tem uma pessoa em especial nessa história que foi um grande personagem da economia do Vale dos Sinos que também te inspirou muito, né? Que é o Valírio Rick. O Valírio Rick. Foi uma pessoa que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu escolhi trabalhar no calçado, eu escolhi a profissão que eu tenho em função dele. Né? Eu me lembro na época uma história que eu até conto no livro, Dudu. Nós tínhamos opção, a minha ideia era fazer eletrônica no Liberato, e eu tinha opção também, isso foi através do meu pai, esse cara faz Senai também, porque se tu não passa num, tu passa no outro. E aí, quando eu entrei no Liberato, eu entrei assim, disse, cara, isso aqui não é o lugar para mim. O ambiente não me... Sabe, eu tenho uma coisa mais sensitiva, esse ambiente não é para mim. E aí eu passei no Senai, pensando assim, cara, um dia eu vou poder trabalhar com esse cara, que é um cara que me inspira, que é um cara que saiu do zero, que é um cara que tem uma trajetória de muito trabalho. Na verdade, ele é casado com a minha prima, né? Que é a Soninha, né? E depois, né, eu tive uma convivência de infância lá no sítio dele, então assim, com meus primos, com o Preto, que acabou falecendo inclusive no Covid, mas tem a Nana, tem o Muca, que são crianças que eu vi crescer, e esse cara foi muito importante para mim, muito, muito, muito. Conta um pouquinho para quem nos assiste, quem é o empresário, quem foi o empresário Valírio Rick? Valírio Rick teve a maior companhia de exportação de Novo Hamburgo. Eu acho que ele foi um dos caras mais ricos da cidade na época, né? Foi um dos pioneiros na questão do calçado, um cara extremamente técnico, dominava a parte do sapato. Então, o Michel Maynard era um americano que veio para cá, encontrou esse potencial nele, fizeram a sociedade e começaram a exportar calçados para o mundo. E aí foi essa pujança de dólares em Novo Hamburgo que virou aquela coisa absurda. Então, o Valírio foi um cara de muita visão naquela época, né? E trouxe muito essa questão. Muitas pessoas abriram companhia de exportação em função desse trabalho dele. Que espetáculo. Então, foi um cara. Tu chegou a trabalhar com ele? Trabalhei. Como é que era a convivência com o Valírio? E ele era muito sério, né? E aquilo um cara sempre, né, se arrumava muito bem, um calçado muito... Ele tinha... Isso é uma coisa legal. Dentro da fábrica, ele tinha um setor que produzia o próprio calçado dele. Então, ele tinha a forma especial, o couro especial, era tudo feito para ele. E eu comecei no primeiro dia lá na Michel Maynard, trabalhando numa copiadora. Cara, e eu poder acompanhar aquelas rotinas de reuniões e aquelas folhas, e eu fiquei, sei lá, uma semana trabalhando só na copiadora. Cara, aquilo ali era uma coisa que eu não estava preocupado com o salário, de quanto eu estava ganhando, mas eu estava num ambiente que opa, eu tenho uma oportunidade aqui dentro. Então, ele me trouxe essa oportunidade. O Valírio te fez enxergar a oportunidade? Com certeza. Por tudo que ele tinha construído e da onde ele tinha saído. E ali eu criei uma conexão. Cara, eu também não tenho nada, mas se eu trabalhar, se eu ralar, alguém vai olhar para mim. Eu dizia isso. E olharam. E olharam. E muitas vezes eu saí de lá, isso é uma coisa quando meu pai era vivo, meu pai teve um tempo que trabalhou com ele também. Meu pai, eu saí chorando muitas vezes lá. Eu tenho algumas marcas na mão, alguns calos de arrancar grampo de sapato, uma produção de 1.200 pares por dia. Nossa. Então eu era estagiário, imagina, eu não tirava férias, eu saía do Senai e ia para dentro da fábrica para aprender. E eu saía chorando. Meu pai dizia, no dia seguinte, tu volta. Eu disse, pai, não boto mais os pés aqui dentro. Não, amanhã tu tá aqui de novo. E aí eu voltava lá e trabalhava. Então foi uma escola fantástica. Uma escola de vida. Escola de vida, escola de vida. E é no próximo bloco que eu quero saber de Delano Allgaier. Mais capítulos, a continuidade dessa escola da vida que está em O Imparável.
Agora, Calçados Beira-Rio. Se agora há pouco estávamos falando de calçado, é porque tudo tem a ver com a Calçados Beira-Rio, essa empresa cinquentenária do Rio Grande do Sul, que fabrica a alma do gaúcho, os pés dos gaúchos, que leva sonhos, que leva histórias, caminhadas à frente. E é isso. Com um bom calçado da Beira-Rio no pé, ninguém recua, todo mundo caminha para frente. Como o nosso convidado Delano Allgaier. Delano, depois de começar trabalhando na tua vida lá com o seu Valírio, lá na Michel Mainar, e aí? O que acontece na vida profissional, na vida pessoal? O que o Delano, esse cara que tem uma visão, que queria ser imparável e que já era imparável, queria fazer? O que ele promoveu depois daquilo? Essa época foi um divisor de águas para mim, porque a Michel ela acabou fechando na época, né, que eu era estagiário no Senai ainda, e ali eu tive meu primeiro impacto assim de ver aquele sonho, tudo aquilo que eu tinha projetado, desabar na minha frente. Então eu fui trabalhar numa maquetaria de solados depois, e eu tive mais 2 empregos depois daquilo. Maquetaria Mercúrio. Eu fui para a maquetaria do Rock, que era do Rock. E aí depois eu fui para Metal Green, né? E depois eu fui para a matrizaria Mercúrio. E uma coisa muito legal, Dudu, eu nunca fui demitido de nenhum emprego. Quando acabava a minha expectativa de sonho, eu dava o próximo passo. E eu comecei a empreender aos 22 anos de idade. 22 anos? 22 anos. Tu passou pela matrizaria do Rock? Isso. Qual a outra? Metal Green e depois matrizaria Mercúrio. Passou E eu nunca fiquei mais de um dia desempregado. Eu saía de um emprego e emendava no outro. Ia pro outro. E fabricando matrizes com a mão suja, com a pé no calçado, aquele ritmo de indústria de fábrica, deixa eu empreender. E aí, qual é que foi a decisão de empreender? A decisão de empreender foi que entender que eu precisava fazer algo diferente, né? Porque de fato eu dependia muito da decisão das pessoas com quem eu estava trabalhando. E eu via que aquilo ali não ia suprir a minha necessidade daquilo que eu acreditava, daquilo que eu pensava, então eu resolvi empreender. Eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido para mim. E aí? Qual foi a decisão? E esse foi o grande desafio para mim, porque eu tenho uma história muito engraçada que eu conto no livro, que aos 18 anos eu tinha vergonha de atender o telefone. E depois que eu saí desses empregos, eu fui virar representante comercial. E aí tu imagina que eu tinha que vender, sendo que eu tinha dificuldade de comunicação. E aí tu diz aqui que tu entende que a maior lição que a venda te dá é fazer o cliente voltar. Fazer o cliente voltar, não só a comprar, mas construir um relacionamento. Tu aprendeu isso? Eu aprendi isso. Eu vi que a venda era a única possibilidade que eu tinha de conquistar alguma coisa através do relacionamento com as pessoas. Tanto é que depois eu startei a faculdade na Fevale e chegou um ponto da faculdade que eu fazia administração de empresas que eu via que aquilo não fazia sentido para mim, porque eu não estava aplicando aquilo no meu dia a dia. E a coisa mais preciosa que eu conquistei na faculdade foram as pessoas que eu conheci. Eu abri minha primeira conta no banco, do Banco Real antigo, e amigos de seguradora, por exemplo, que eu tenho até hoje. Então, assim, aquelas relações que me levaram adiante, e isso eu aprendi através da venda. Que a gente cresce através das pessoas que a gente convive e através de uma relação de confiança. Que massa! Então, ali eu aprendi o valor das relações com quem a gente se comunica, com quem a gente... Né? E sobre o que a gente entrega. Então, ali eu aprendi que a gente precisa ter verdade na vida e a gente precisa entregar e ter compromisso com as pessoas. E ali eu fui crescendo, me desenvolvendo. Passei por muitas dificuldades. A tua primeira representada foi?
Incoplast. Incoplast, nosso amigo Regis. Regis Firmino dos Santos. Eu fui preposto dele. Meu amigo da minha vida, tio Regis, está assistindo, meu amigo, vizinho do meu Dino lá no edifício em Novo Hamburgo, uma pessoa maravilhosa. Um beijo, tio Regis. Foi um grande professor, aprendi muito na venda, era aquele cara mais dinâmico, aquele cara que me trazia aquilo que eu com tinha. A voz um pouco, não, olha, Dudu, tem que dar uma olhada nisso aí. É isso aí. Então ele me trazia essa coisa da comunicação que era uma dificuldade. Eu lembro que várias vezes eu sentei com ele e disse, Regis, olha só, cara, eu não tô conseguindo vender, eu preciso aprender qual é a mágica desse negócio. E ele disse, cara, não existe mágica, a mágica é tu conversar com as pessoas. E aí quando eu quebrei isso aí... Quebrou o gelo. Quebrei o gelo, aí eu comecei a me desenvolver. Tanto é que na época eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava com o Regis meio turno, porque eu não tinha dinheiro para botar gasolina para fazer a visita nos clientes. Então eu tinha que trabalhar de funcionário numa empresa de bordado, onde eu ganhava um salário para botar gasolina para não desistir da venda. Para não desistir do que te faria crescer. Do que me faria crescer. Porque tu começa vendendo pro ateliê que faz 20 pares de sapato e depois tu começa a vender pro ateliê que faz 100 pares de sapato. Depois tu começa a vender para o ateliê que faz 1000 pares de sapato. Exatamente. E assim a comissão vai pagando. Exato. E a minha primeira representada veio de uma indicação de um cliente que eu tinha. E aí onde eu deixo de ser preposto para mim ter uma comissão integral. Sabe, Delano, que eu nunca trabalhei no calçado. Eu nunca tive relação profissional de trabalhar no setor calçadista. Mas eu comecei a minha vida jornalística convivendo com empresários e lideranças e empresas do setor calçadista. Então eu sou um eterno apaixonado pelo setor calçadista. Eu uso o setor calçadista de exemplo para tudo que eu faço na vida. E é bonito, né? É bonito. Eu sou apaixonado pelo calçado, sou modelista. E tudo que eu carrego de bagagem da minha vida, eu aprendi através do calçado. Né? Do que eu vivo hoje, que é do manejo, que é da própria parte da pesca, veio do meu aprendizado, do meu conhecimento do calçado. Bom, e aí eu te pergunto, quando vira essa chave? Passamos pelas representadas, eu acho que tem... Antes de virar a chave, tem mais alguma história dentro desse mundo de venda de venda para um cluster calçadista que ainda esteja presente? Aí é onde eu saio, de fato, da parte de representação comercial e abro o meu próprio negócio. Eu abro minha própria indústria de tecido, que eu começo a fornecer para os meus clientes. Então, nesse momento, eu tive divergências, por exemplo, de visão de negócio, onde eu entendia que o cliente precisava... Como é que é o nome da indústria? Tecmar, de Farroupilha. Tecmar. De Farroupilha. E aí eu comecei a entender que o mercado tinha necessidades diferentes daquilo que a indústria estava oferecendo. Problema, necessidade, vamos achar uma solução. Eu preciso trazer solução para esses caras. E aí o que eu percebi? Que com os clientes que eu tinha, eles não estavam se importando de quem eles estavam comprando de fato. Eles precisavam que eu entregasse a solução. Tanto é que quando eu decidi abrir o meu negócio, eu disse, cara, olha só, eu estou com uma situação aqui que eu vou abrir meu próprio negócio. Aí a maioria dos meus clientes disse, estando contigo, eu estou contigo. Que legal. E aí começou a minha história de um pavilhão alugado. Então, tudo isso aí eu conto no livro. É bem legal. Uma história bem legal de Bom, e aí começa a Tecmar. Aí eu começo a Thermosoft. A Thermosoft, isso, tá. que é me uma lembro, indústria Thermosoft, me lembro, nome forte. Isso aí. Depois vai pra... E aí, em paralelo, eu abro a Monster 3X. E aí comecei por uma paixão de pesca que eu tenho desde pequeno, né? Que eu trago lá da minha infância. E eu comecei fabricando materiais de pesca, camarões de pesca, para mim, utilizando a tecnologia que eu tinha do calçado. Então, toda a parte de matrizaria, de polímero. Tanto é que a gente desenvolveu uma fórmula, eu desenvolvi uma fórmula que eu tenho hoje exclusiva, a nível mundo, através do calçado. E aí eu aplico isso e começo a trabalhar um negócio paralelo. E aí eu dou para um amigo, dou para outro, dou para outro, dou para outro. E aí o negócio foi crescendo. E hoje a gente se tornou uma das 5 maiores empresas do setor no Brasil. Que espetáculo. A Monster 3X. É a Monster 3X. Na parte de isca, hoje a gente é líder, né, no segmento de iscas soft no Brasil. E hoje, entre as 5 maiores do país. Ô, Delano, e tu atingiu aquele sonho de ter aquele pavilhão na IRS 239 que tu diz no livro? Todos eles eu atingi, Dudu, porque eu sempre tive uma coisa que... E esse pavilhão em especial, eu fazia muito aquela rota de Igrejinha Três Coroas. Claro, e eu passava na frente todo dia. E eu sempre fui de profetizar as coisas. Eu passava na frente daquele pavilhão. Cara, um dia isso aqui vai ser meu. Um dia uma indústria vai ser aqui. É nesse pavilhão com esse portão vermelho, é isso que eu sonhei. E aí, um tempo depois, eu vou lá e alugo aquele pavilhão e aí começa a minha operação ali. Naquele pavilhão? Naquele pavilhão. E no lugar que eu estou hoje foi a mesma coisa. Eu passo na frente e eu digo, esse terreno vai ser meu. Onde é o lugar? Em Gravataí. Em Gravataí, tá. Em Gravataí. Hoje nós temos uma sede, construímos uma sede lá, que é a sede da Monster, né, com uma filial em Sapiranga. Mas eu sempre fui de profetizar as coisas e por isso, assim, a questão dos sonhos, né, de acreditar onde a gente pode chegar. E deu certo? E deu certo. E deu certo. Sempre deu certo.
Nada foi fácil para mim na minha vida. Tudo foi muito suado, assim. As coisas nunca caíram no meu colo, como dizem, né? Nunca tive sorte. Muito trabalho sempre. Delano, e a paixão pela pesca, pelo manejo... Inclusive, eu quero fazer uma parada aqui dentro das perguntas, porque a paixão pela pesca, pelo manejo, te aproximou de pessoas muito especiais. Muito. Mas eu quero mencionar uma pessoa, né? Que eu sei que pra ti tu tem um carinho por ele, que é maior do tamanho dele, porque ele é um gigante em todos os sentidos. E eu tenho um carinho por esse cara, porque ele sabe que ele é um irmão, ou o irmão, né, que a vida me deu aí, dentre... E me fica emocionado ao falar dele, porque realmente nós temos um laço de irmandade muito grande, né? Nós não deixamos de dividir as nossas conquistas, nós não deixamos de conversar um com o outro, não passa um dia, né? A gente tá sempre dialogando, conversando e... Rica, faz assim, Rica, faz assado. Não, Rica, tu acha que eu devo fazer assim? Rica, tu acha que eu devo fazer assado? Vem cá, tu acha que tá bom, tu acha que tá ruim? E conviver com o Ricardo cada dia ter uma nova surpresa pela sabedoria que ele representa, né? Ele é um cara com um coração muito grande, um guri como eu, um pouco mais velho, de março de 2004, eu sou de janeiro de 2005, mas ele tem um coração do tamanho do Rio Grande. Com certeza. E isso é muito bonito. Então, se o Delano está aqui hoje é porque começou uma amizade em virtude de uma única pessoa. Exatamente, em virtude meu irmão, Ricardo Gomes Rossi, no qual eu mando um beijo do tamanho dele, pela importância que ele tem nas nossas vidas. É um mito, é um sábio, é um cara assim espetacular. Eu em dobro esse abraço, esse beijo. Eu acho que é um cara que eu admiro demais. Conheci ele numa feira na Shot Fair. E aí ele me olhou assim: cara, tu é aquele cara dos vídeos, não sei o quê. Eu disse: mas cara, quem tu é? Eu disse: não, eu sou o Ricardo Rossi, assim. Cara, a gente começou numa amizade muito verdadeira, muito rápido, assim. E eu tive a oportunidade de dividir com ele na Argentina o primeiro abate de um javali. Então, assim, eu participei de alguns momentos que foram ímpares para mim, junto com ele. E eu enxergo no Rica aquele brilho no olho que faz uma diferença. Sabe, aquela transparência, aquela coisa coração. Então, assim, admiro demais, gosto demais dele. Então, assim, cada aprendizado que eu consigo trazer para ele, para mim, é uma grande... É um grande aprendizado também, porque eu acho que a gente compartilha algumas coisas muito bacanas, assim. Na nossa convivência, eu sempre tento, né, levar as pessoas que estão muito próximas de mim, né, levar essas pessoas junto comigo. Isso. Né? E recentemente eu fui com o Rica num evento lá aqui em Porto Alegre e nós conhecemos o CEO da CIMED, sim, não o João Adib e o Gerson. E o Gerson é um cara espetacular, é o grande comandante comercial e executivo, né? E o Rica, depois de nós escutarmos toda a história, eu falei quem eu era, e o Rica foi falar quem ele era, e o cara disse: pô, tu é da Rossi, eu tinha uma espingardinha de chumbo, quando eu era criança eu comprei com o dinheiro que sobrava, era toda colada. Quando o cara falou aquilo, eu olhei pro Rica, porque eu atentamente olho pra ele pra ver a reação dele, e os olhos estavam realmente brilhando. Ele tem um amor por esse setor, por esse mundo, que é uma coisa impressionante e ele nos ensina muito, né? Exatamente. E eu valorizo muito isso, né, Dudu? Eu acho que essa questão do brilho do olho das pessoas, da pessoa querer fazer e ser algo diferente, eu acho que realmente é uma coisa que me cativa demais como pessoa, né? E toda vez que a gente aprende ou ensina um pouquinho, cara, a gente acaba que cresce também, né? Exatamente. E aí, Delano, surgiu a Monster 3X, o canal no YouTube, o Instagram e toda essa história, essa bagagem à frente do mundo da pesca e do manejo, que te levou para tantos lugares lindos. Recentemente até tu foste para África com o teu filho, mostrar para ele como é que é. E assim, agora eu vou dizer uma coisa, tá? Eu sei que eu sou um cara meio polêmico, as minhas opiniões são polêmicas, o meu editor-chefe na redação já sabe, quando o Dudu entra com o título opinião é porque vai vir uma bomba, ou alguém vai ligar, ou alguém vai reclamar, e é normal. Como CEO da empresa, eu tenho as minhas responsabilidades, as minhas demandas, mas como repórter, eu tenho o meu olhar crítico e não abandono ele. A humanidade, ela começa com uma coisa. A sobrevivência humana começa com uma coisa. A caça para a sobrevivência. Aí tu tem que ver uns chatos me enchendo o saco, não, porque a caça é um absurdo, não sei o quê. Tudo bem, tem uma legislação, a gente respeita a legislação, mas assim, o mundo é mundo desde que é mundo. Né? Então, assim, ninguém vai morrer por causa disso. Né? Muito pelo contrário. As pessoas caçavam no início da vida humana
porque elas precisavam sobreviver. Então, assim, isso acontece desde sempre, né? A vida inteira, assim. Eu não sei por que as pessoas têm um preconceito tão grande e um ódio tão grande quando, por exemplo, se caça um javali, que é um animal que só prejudica a plantação, que só prejudica o desenvolvimento de muita coisa, tá? E é também uma forma de garantir a sobrevivência. Então, eu queria dar essa opinião. Sou bem polêmico, mas eu gosto de chutar um pouco. Mas eu acho que é isso, né, cara? E a parte da caça, por exemplo, ela entrou na nossa vida por uma questão comercial, da empresa entender que existia uma oportunidade dentro do varejo para atender isso a nível Brasil, e a gente começou a fazer os vídeos em função disso, entendeu? Então, hoje o javali é uma necessidade, existe uma necessidade de controle e existe muita falta de informação. E essa questão da caça hoje, para mim, do que ela representa, é simplesmente uma questão de propósito. De fazerem as pessoas entenderem por que ela é, mundialmente, a maior ferramenta de preservação da natureza. Para onde tu já foi pescar, hein? E caçar? Cara, Estados Unidos, França, Itália, África, Argentina, Uruguai. Que mais? Chile. Muitos lugares. É a tua paixão. É. Todos os sonhos que eu tinha de visitar e de pegar os peixes que eu consegui realizar. E tu tá sucedendo essa paixão pro teu filho. Pro meu filho. Que é o? Theo. O Theo. Beijão, Theo. Theo e a Nicole, meus 2 filhos. Theo, que é o nome Deus, né? É, Theo. No latim, Deus. É isso aí. Que bela história de vida. É. E daí eu tipo falei no início dessa entrevista que daqui 10 anos tu vai ter que escrever outro livro, daqui 20. Sim. O que o Delano quer escrever daqui 20 anos sobre o futuro que vai ser passado daqui 20 anos? Qual vai ser o passado que o Delano quer deixar construído quando ele estiver com 65 anos escrevendo, quem sabe, a reedição de O Imparável? Dudu, talvez a importância da gente deixar um legado para a vida dos outros, para a gente não ser uma passagem. Eu acho que a gente tem que deixar algum propósito, sabe? Para que o mundo seja sendo um mundo, que a gente tente, de uma certa forma, melhorar a vida das pessoas, né? Hoje eu tenho um trabalho que reflete diretamente sobre como as pessoas me veem, como elas se espelham no meu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa importante, isso é uma coisa social, isso eu acho que é uma coisa de construção da sociedade, e talvez eu fale sobre isso, sobre como a gente, como pessoa, pode contribuir para a evolução do próximo. Que espetáculo. Acho que é isso. Delano Allgaier, O Imparável. Foi uma imensa alegria te ter aqui hoje, meu amigo. Que agradeço demais. E agora nós temos 2 compromissos. Vamos lá. 3. O primeiro compromisso é fazer uma janta lá no Vale dos Sinos ou em Gravataí. Tá fechado. No teu rancho lá. Tá fechado. O segundo é pescar em algum lugar muito legal. Ou melhor, antes de pescar num lugar muito legal, eu reaprender a pescar, porque eu já pesquei. Então vamos. E o terceiro é caçar. Então vamos. Porque segundo o Ricardo, eu tenho uma mira boa de tiro. Fechado. Tá combinado. Fechado? Trato feito. Trato feito. Tá feito. Nós vamos lá esqueci lá em Las Vegas, a avenida lá que tem lá, Drive, lá não sei o que, lá nós vamos lá apertar a mão dos nossos amigos e dizer, trato feito. Fechado. Trato feito. Obrigado, Fechado. meu irmão. Te agradeço e Que bora pra próxima. Bora pra próxima. Obrigado. Com Calçados Beira Rio, quem anda com fé vai de Beira Rio nos pés. Boa noite, a gente espera que a sua noite tenha ficado mais light. Aquele abraço. Até segunda que vem.